Bom, Obrigada. nós já vamos começar, então, nosso momento de estudo bíblico e sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos a essa noite. Mais uma vez, retomamos e retornamos, né, o nosso grupo de estudos bíblicos e desejamos que a bênção de Deus esteja presente no nosso meio, nos abençoando através da sua palavra e também nos inspirando. Eu vou pedir que o Klaus ore também nesse momento e a gente, logo depois, a gente também dar continuidade. Nosso querido Deus, obrigado por nova oportunidade que nos dás de nos reunirmos, mesmo que seja de forma virtual, distantes fisicamente um do outro, mas a tua promessa é que tu estás onde 2 ou 3 pessoas se reúnem. Assim nós te agradecemos porque também estás conosco neste estudo bíblico. Pedimos que o teu Santo Espírito esteja inspirando a Noemi e também a cada uma e cada um de nós, para que possamos aprender algo novo para a nossa vida ou rememorar aquilo que já sabemos. Assim, faça com que a tua palavra faça diferença em nossa vida nesta noite. Obrigado por cada pessoa que agora está aqui conectada para juntos podermos estudar a tua palavra. É em nome de Jesus que oramos agradecidos e pedintes. Amém. Amém. Eu vou começar, né, esse momento de estudo, não vou estar lendo o texto, eu vou ler em alguns momentos, alguns versículos, porque é bem longo, e eu expliquei para quem estava aqui no início que hoje eu estou com um aparelho, estou aqui com essa echarpe para tampar um aparelho que eu estou no braço, o mapa, então de vez em quando ele dá uns apertão aqui, e aí tem que ficar um pouco quieta, né? Aí, se caso precisar de parar, eu falei com o Klaus, você prossegue aí para mandar o povo falar, participar. Então, a gente vai falar um pouco sobre o profeta Daniel. Mas antes de eu falar alguma coisa, eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês conhecem, o que vocês conhecem sobre Daniel. Se alguém já ouviu, já leu alguma vez o texto sobre Daniel, o que vocês lembram? Quem foi Daniel? Cova dos Leões, lembro da Cova dos Leões. A Cova dos Leões, muito bem. É um episódio que acontece na vida de Daniel. Mais outro? Tem uns amigos com os nomes complicados. Você está com um negócio? Mas se eu ligar, dá confusão. Eu estou falando no seu microfone. Tá bom. Amigos com nomes difíceis, né? Que o Klaus falou, nomes complicados. Que mais? Alguém conseguiu ler os textos? Sim. Sim? Hã? Sim. Sim? Então, Lúcia, o que você... Você lembra de mais alguma coisa? A questão do Daniel, que ele não quis comer a comida do rei. Muito bem. Ele não quis comer a comida do rei. Muito bem lembrado, Lúcia. Então, eu vou, então, contar a história. Um pouco, assim... É uma história um pouquinho longa, mas a gente vai aprendendo, né, através da história também. E depois, quem tiver curiosidade, tiver um tempo maior, dê uma lida nova, mas, né, logo depois, quando tiver um tempo, dá uma lida para vocês rever aquilo que a gente vai estar falando. Então, Daniel, ele era um jovem, e seus amigos também, Ananias, Misael e Azarias, todos eles eram da tribo de Judá. E eles pertenciam a uma classe de pessoas que eram nobres. E também pertenciam
alguns eram da família do rei. E então, quando Nabucodonosor invadiu Judá, ele então destruiu, pegou parte dos tesouros do templo e levou para a Babilônia, colocou junto com o seu Deus, né, no templo do seu Deus, e ele levou alguns desses rapazes, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles tinham entre 15 e 16 anos. Então, eles eram jovens, eram rapazes novos ainda. Eu estava lendo que a caminhada entre Jerusalém até a Babilônia, no lugar que eles iam ficar como cativos, durava essa caminhada 3 meses. 3 meses. Imagina esses jovens caminhando num sol quente e eles, à medida que caminhavam, eles foram fazendo amizades. Nem sempre, nem todos podiam não ser da mesma, moravam às vezes no mesmo lugar, podia ser de lugares diferentes, mas eles se juntaram e dali, dessa caminhada para o cativeiro, Daniel e Ananias, Misael e Azarias se tornaram pessoas muito próximas. E aí, o que acontece? Quando eles chegaram lá, eles foram escolhidos, esses 4 amigos foram escolhidos pelo comandante lá, Aspenaz, que era da guarda, e eles, então, foram escolhidos para aprender a cultura dos caldeus. Eles tinham que, durante 3 anos, eles eram doutrinados na cultura, na religião, na ciência, na sabedoria, de todo o conhecimento dos caldeus. Acontece que cada um deles tinha um nome, e eles também deveriam comer a comida que era oferecida no banquete do rei. O que acontece? Para o judeu, o nome ele tem um significado. Cada pessoa que tem um nome, ele tem um significado. Daniel, por exemplo, significava Deus é meu juiz. E aí, o nome do Daniel foi mudado para Beltesazar. Olha só, uma forma de aniquilar uma pessoa, a sua identidade, é tentar aniquilar a sua cultura, o seu nome, né? O nome, para um judeu, tinha muita importância. Então, o nome Daniel significava Deus é meu juiz. E aí, quando chegaram lá na Babilônia, eles receberam outros nomes com significado do Deus da Babilônia. Então, Daniel passou a chamar Beltesazar, que significa Bel, proteja o rei. Ananias significava o Senhor é gracioso. Mudou para Sadraque, que significava inspiração do sol. E Misael significava que pertence a Deus. Mudou para Mesaque, serva da deusa de Shebá. E Azarias significava o Senhor é meu ajudador, para Abednego, que significava o servo de Nebo. Então, vocês viram que todos os nomes desses amigos foram mudados para nomes babilônicos e que tinha a ver com o Deus da Babilônia. E os babilônios, então, puderam mudar o nome de Daniel, o nome dos seus amigos, mas não puderam mudar a lealdade a que esses rapazes tão novos tinham a Deus. O assunto, por exemplo, de comer da mesa do rei envolvia a sua relação com Deus. Comida, por exemplo, para um judeu é algo muito sagrado,
há animais que eles não podem comer. Se você ler o livro de Levítico, lá tem inúmeras regras e como e quais são os animais que um judeu pode comer. Então, tinha animais que eram considerados impuros. Outros tipos de alimentos eles também não comiam. Na Babilônia, era normal que a carne que era servida no banquete do rei, em primeiro lugar, ela era oferecida aos deuses. Então, era oferecida aos ídolos. Então, a primeira coisa que Daniel coloca no seu coração é não se contaminar com essa comida. Ou seja, eles queriam aniquilar tudo que eles tinham, que eles traziam da sua cultura, da sua fé, mas lá no coração de Daniel, e que ele conseguiu, junto com esses amigos que se tornaram parceiros nessa jornada, em tudo que eles faziam, na oração, na busca do fazer a vontade de Deus. Então, a lealdade deles a Deus permaneceu a mesma, eles permaneceram fiéis. Há um versículo em Provérbios 4, 23, que diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. No nosso coração, nós guardamos as coisas boas, as coisas importantes, e aí Daniel tinha no seu coração esse desejo de não se contaminar com as coisas da Babilônia. E ele, então, juntamente com esses seus amigos, fizeram, então, um pacto de conversar, então, com o chefe da guarda, responsável por eles, Aspenaz, para que não desse para eles essa comida do rei, mas que desse apenas legumes e água para beber. E só que o Aspenaz não quis fazer isso porque ele tinha medo do rei, porque era uma ordem do rei. Caso o rei notasse que estava sendo descumprida essa ordem, ele poderia matar não só o Aspenaz, como os próprios jovens, por não estar submetendo a ordem do rei. Então, ele não quis ouvir Daniel e os seus amigos. Então, Daniel foi falar com um guarda que era responsável por cuidar da comida deles. E ele, então, propôs a esse guarda, eu acho muito interessante, que eu imagino que tudo isso tenha sido fruto de muita oração, de muita busca e reflexão, a forma de falar. Então, ele pediu a esse guarda, então, que fizesse um teste, que desse para eles durante 10 dias água para beber e apenas legumes para comer. E no final dos 10 dias fizesse uma prova, né? Então, se eles estivessem mais magros, desfigurados, ou tivesse com menos inteligente que os outros, então, que eles fizessem, o guarda, então, fizesse ali com eles aquilo que ele quisesse. E aí, no final dos 10 dias, qual não foi a surpresa? Daniel e os seus amigos estavam muito mais fortes, muito mais corados, muito mais inteligentes e aparentavam muito mais saudáveis do que os outros rapazes que comiam a comida que vinha do banquete do rei. E aí, assim, ele conseguiu vencer esse primeiro desafio. A comida, então, era uma comida impura, né? Como eu disse, os nomes deles já haviam sido mudados. Tudo isso era uma forma de aniquilar a identidade desses amigos e desses jovens. Só que eles sabiam muito bem, né, da maldade, das atrocidades que Nabucodonosor era capaz de cometer.
mas acima de tudo e de todas as coisas, a lealdade deles era em Deus. A primeira pessoa que eles eram leais, em primeiro lugar, era Deus e a sua fé. Então, eles foram jovens que trouxeram da sua família toda a formação religiosa. E essa formação religiosa, essa fé, o sustentou nessas horas difíceis. O rei Nabucodonosor queria que eles esquecessem a sua origem, queria que eles esquecessem o seu Deus, a sua religião, mas mesmo eles sabendo de tudo isso, eles não esqueceram, eles mantiveram fiéis. E eu acho muito interessante que na história toda que a gente lê, a gente não vê eles reclamando. Eles passam por inúmeras provas, mas não reclamam, né? Não reclamam de nada. E assim, Deus foi abençoando a vida de Daniel e a vida desses jovens, porque eles colocaram não o medo do rei fazer alguma coisa ruim com eles em primeiro lugar. Eles colocaram a sua proteção, a sua vontade na palavra de Deus, na vontade de Deus para a vida deles. E aí Deus deu a esses jovens uma sabedoria fenomenal. No término de 3 anos, quando eles foram avaliados, eles foram encontrados em 10 vezes mais em sabedoria em todas as questões da cultura dos caldeus, em todos os conhecimentos que eles foram arguídos, eles foram considerados 10 vezes mais inteligentes do que os outros jovens. Vejam só, tudo isso graças ao seu propósito, ao propósito que eles tinham dentro do coração de serem fiéis a Deus. E a Daniel, Deus deu, além da sabedoria, deu o dom de interpretar sonhos e o dom de ter visões. Então, Daniel, além da sabedoria, ele tinha o dom de interpretar sonho e visões. Agora, eu gostaria de mostrar o seguinte, que o ambiente que esses jovens viviam não era fácil. Era um ambiente hostil, né? Eles estavam longe da sua casa, da sua família, longe do seu país, longe do seu templo, longe de tudo que lembrava a vida que eles tinham antes. Mas, mesmo assim, eles se mantiveram fiéis e não perderam a sua essência, não perderam a sua identidade. E eles fizeram diferença ali onde eles estavam. Simplesmente uma coisa que eles fizeram e que não abriram mão. Eles obedeceram a Deus. Eles obedeceram a Deus. E por causa dessa obediência, a gente vê que bênçãos, né? Eles foram recebendo das mãos de Deus e se tornaram pessoas grandes, né? Líderes num país e num lugar onde eles eram estrangeiros, onde eles eram escravos. E aí, nós vamos ver que Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Como eu disse, Nabucodonosor ele era um terrível em suas maldades. E ele, então, teve um sonho. E, como os reis, eles, então, chamavam os sábios e contavam o sonho e pediam, então, que os sábios interpretassem. Só que Nabucodonosor fez diferente. Ele mandou chamar os sábios, não contou o sonho, e ele queria que os sábios, as pessoas que o assistiam, pudessem falar o que ele havia sonhado e a sua interpretação. Então, todos os sábios que foram levados à sua presença disseram: isso nenhum rei nunca pediu. Como é que o senhor pode pedir uma coisa que só os deuses
que tem a capacidade de fazer isso, só que os deuses não moram conosco, aqui com os seres humanos. Eles vivem longe. Conta-nos o sonho que nós vamos dar a interpretação. Mas Nabucodonosor resolveu que ele não contaria o sonho. E ele então disse: se vocês não falarem o sonho que eu tive e a interpretação, vou mandar matar todos vocês, todos os sábios. Passaram-se os dias, passaram-se o tempo, e então o Nabucodonosor mandou o chefe da guarda buscar todos os sábios para serem mortos. E Daniel e seus amigos também foram encontrados, foram buscados para serem mortos. Só que quando chega na cidade, no palácio, Daniel nem sabia o porquê, o motivo do rei estar tão bravo. Então, o guarda falou para Daniel que era porque o rei tinha tido um sonho e nenhum sábio foi capaz de interpretar esse sonho. Então, Daniel foi falar com o rei. E quando ele chegou, foi falar com o rei, ele pediu um tempo, pediu uns dias, que o rei desse uns dias para que ele pudesse, que ele iria interpretar, mas que ele precisava de uns dias. E ao sair da presença do rei, ele reuniu seus amigos e pediu que eles, junto com ele, orassem para que Deus tivesse pena deles, tivesse misericórdia deles e pudessem dar a eles a visão, né, a Daniel, a visão do sonho e a interpretação. E saindo dali, depois de orarem, Deus então mostrou para Daniel o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação. E graças a isso, Daniel, não só Daniel foi salvo, como seus amigos, mas todos os outros sábios foram salvos, porque Daniel foi, né, na presença do rei e teve o dom, né, da visão de Deus e a interpretação para o rei. Só que Nabucodonosor, ele não muda, né? Ele mesmo sabendo assim do poder de Deus e de tantas coisas que Deus fazia, ele continuava achando que ele era Deus também, né? Era um Deus que devia ser adorado e um Deus que as pessoas tinham que se prostrar diante dele. E para um judeu, o judeu ele não se prostra, né, diante de ninguém, a não ser de Deus, né? Ele só adora somente a Deus, é um dos mandamentos, que você não pode adorar outros deuses, está lá dentro dos 10 mandamentos. E aí, então, está lá, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua imensa, né? E nessa estátua, ele pediu, no dia da inauguração, que ao som da música, né, dos tambores, dos pífaros e de tudo mais, que todas as pessoas se ajoelhassem para adorar a estátua que ele havia construído para si mesmo, uma estátua de ouro. Acontece que os amigos de Daniel, eles eram pessoas influentes e importantes nas províncias, eles não adoraram, eles não se ajoelharam. E aí, né, mais do que depressa, alguém foi contar para o rei e o rei mandou chamar esses 3 amigos e deu para eles uma nova chance para que eles pudessem, ao som da música, pudessem novamente, então, ter a oportunidade de se ajoelharem. E eu acho muito interessante, eu vou ler apenas o capítulo 3, o 16 a 18, que eu acho muito, muito bonito a expressão de fé desses rapazes. Daniel 3, de versículos 16 a 18. E aí disse assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar.
da fornalha e nos livrar do teu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prostraremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Bom, a fornalha já estava acesa e Nabucodonosor, então, tinha dito que ninguém poderia salvar das suas mãos, nenhum Deus era capaz de salvar alguém que não se prostrasse diante daquela estátua, porque ele iria mandar jogar dentro da fornalha de fogo acesa. Quando esses 3 rapazes falam isso, o rei ficou extremamente irado, furioso. E ele então disse o seguinte: mandou acender a fornalha 7 vezes mais, e então mandou jogar esses 3 jovens dentro da fornalha. Aquelas pessoas que jogaram esses jovens dentro da fornalha foram mortos. Vocês verem como era a labareda, o calor, né, do fogo, da labareda do fogo. Acontece que, quando eles caíram dentro da fornalha, e lá está o rei imaginando, né, que não ia ficar nada, de repente olha para dentro e vê 4 pessoas andando, né, dentro da fornalha de fogo acesa. E a 4ª pessoa tinha a figura de um anjo. E aí ele ficou muito admirado, chegou perto da fornalha e chamou esses jovens para sair para fora. E quando eles saíram, todos viram que eles não tinham nenhum fio de cabelo tinha sido queimado, nem a roupa chamuscada e nem cheiro de fumaça havia na roupa. Deus foi capaz ali de salvar aquelas pessoas, né? Aqueles jovens, pela sua fé. E eles sabiam que Deus podia salvar, mas também Deus podia não salvar e continuaria sendo Deus da mesma forma. Mas ali diante de Nabucodonosor, né, ficou conhecido, né, o poder do Deus de Daniel, o Deus de Ananias, Misael e Abednego. Bom, aqui, quando Nabucodonosor viu aquilo, ele então ficou muito comovido e ele disse assim, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar a um Deus que não era o deles. Por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços, e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Daniel 3, 27 a 30. E aqui a gente vê que Nabucodonosor teve muitos momentos onde ele pôde conhecer o poder de Deus, e na maneira com que Daniel e esses jovens serviam a ele. Mas sempre ele voltava a cometer coisas erradas, sempre de novo ele se julgava mais importante do que Deus. E aí, novamente, esse rei teve um sonho. E nesse sonho, ele contou para Daniel, e Daniel interpretou. E aí, nesse sonho, Nabucodonosor seria expulso do seu palácio, do seu trono, iria para o campo como um animal, pastar como um animal, e durante 7 anos. E só depois que ele reconhecesse que Deus era Deus e louvasse a Deus, ele iria ser restituído na sua glória. E isso aconteceu. Nabucodonosor passou 7 anos e só ao final desses anos ele reconheceu que Deus era Deus
E no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, o rei Nabucodonosor reconheceu, né, que Deus, ele diz assim: portanto, eu, rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. E ele reconheceu que Deus era capaz de tanto exaltar como humilhar. E ele derruba do trono os poderosos. E isso Nabucodonosor sentiu na sua própria pele, que há um Deus todo-poderoso que faz coisas que os nossos olhos e a nossa pequena compreensão não dão conta de desvendar os mistérios do nosso Deus. E o profeta Isaías já dizia, em Isaías capítulo 43, 13, diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Né? Então, se a gente vê o poder e a ação de Deus em algo que a gente podia considerar impossível, salvar alguém, né, da fornalha de fogo ardente, salvar um rei que estava como louco, como um animal, e voltar a ser restituído o seu poder, a sua honra, a sua glória. E esse rei reconhece a ação de Deus na vida dele. E depois disso, Nabucodonosor, ele muda e reconhece que Deus é maior e era maior do que ele. Bom, gente, nós estamos agora chegando no final do primeiro tempo. Bom, gente, retornando, né? Como eu falei, o ambiente que Daniel estava e os seus amigos era um ambiente hostil. Mas Deus transformou aquele ambiente em lugar frutífero e fértil. Quem poderia dizer, né, que Daniel e seus amigos iriam prosperar na Babilônia? Quem poderia dizer? Né? Daniel, ele atuou dentro de 3 reinados. Ele permaneceu até ficar velho em posição importante. Seus amigos, num lugar que eles chegaram como escravos. E eles tiveram sucessos simplesmente porque eles obedeceram a Deus, continuaram fiéis a Deus e à sua fé. Eles não protegeram a si mesmos, quer dizer, eles não buscaram a sua própria proteção. Em todos os momentos, eles entregaram a sua proteção e o seu desejo à vontade de Deus, para que, se assim Deus quisesse, Deus o protegia. Não fizeram nada para receber algo de Deus, mas se entregaram nas mãos de Deus. E eu fiquei pensando, né? Hoje, às vezes, por tão pouco, nós somos falhos em nossa fé, negligenciamos muitas vezes a vontade de Deus, falhamos porque queremos mais fazer a nossa vontade do que a vontade de Deus. E aí eu trago para vocês, depois de toda essa explanação, né, dessa história, porque eu acabei procurando não ficar lendo muito, embora eu tinha alguns textos sublinhados para ler, mas mostrando para vocês que no meio dessa situação tão difícil que eles passaram, eles não negligenciaram a sua fé. Eles não perderam a sua identidade, mas eles mantiveram a sua fé. Então, eu quero... A pergunta que eu faço agora para vocês: o que podemos aprender com esses rapazes, com Daniel e também com os seus amigos? O que a gente pode aprender com eles? Vamos lá? Vamos ouvir vocês? Eu gostaria de ouvi-los. Fala, Cibele. Ô, Noemi, essa história me chamou muita atenção. Falar a verdade, eu li hoje e não tinha pescado assim, muita coisa. Mas depois que você explicou aí, somatizando a lealdade, a sabedoria, a fé desses rapazes,
Me lembrei daquele versículo bíblico que fala, ensina a tua criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios, né? Esse versículo veio o tempo inteiro enquanto você estava falando. É a base com o que é importante. Esses rapazes mudar de país, passar por todos esses problemas de mudança de nome, né? Obedecendo o rei. E em nenhum momento eles perderam a fé, eles desacreditaram. Por quê? Porque tinha uma base, porque tinha aquela formação, né? Cristã. E isso, assim, me chamou a atenção o tempo inteiro. Eu lembrava de como isso é importante para a gente passar isso para os nossos filhos, mesmo que Emily está lá no Rio de Janeiro, não está indo na igreja, né, Emily? Morgana está lá em Belo Horizonte, também não está indo. Meu filho lá em outra cidade também não está indo. Mas, assim, eles têm a base, está ali escutando a palavra de vez em quando. Né? Por tudo que eles passam, a fé está ali, acredita, faz a diferença. Então, assim, eu achei muito bonito isso. O exemplo desse rapaz, eu acho que tudo como é que eu falo? É proveniente da educação que eles tiveram. E você falou tudo aí mesmo, Cibele. Em Deuteronômio, capítulo 6, fala sobre a forma como os judeus ensinavam seus filhos, né? Falava que andando pela estrada, ao deitar e ao levantar, né? Eles estavam sempre ensinando, amarravam, né, no braço, numa cordinha ali para lembrar os mandamentos, né? Então era o tempo inteiro, aí lá, ó, povo de Israel, ensine, né, os seus filhos. Cadê Klaus? Nisso aqui. Ah, sumiu aqui. Mas ele tinha posto e já saiu. Mas é Deuteronômio 6, no início lá. Eu não sei os versículos, não, mas é bem no início. Vai lá. Escute, Israel, né? Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixe de ensinar aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitar e quando levantar. Amarra essas leis no braço, na testa, para não esquecerem. Escreva nos batentes das portas, nas casas, nos portões. Olha só, isso era uma coisa muito forte. Por isso, a gente não pode nunca negligenciar a educação cristã para os nossos filhos, porque ela é a base. Veja só, esses jovens, eles tinham entre 15 e 16 anos, né? Longe da família, longe de casa, com uma cultura totalmente diferente e aniquiladora, né? Era uma cultura de aniquilar mesmo tudo que eles carregavam, toda a bagagem, né? Mas eles não esqueceram o essencial, que era a lei de Deus, ela estava no coração, né? Por isso, quando eu falei no início, né, sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É no nosso coração que a gente alimenta as boas coisas, as boas lembranças, os bons pensamentos, né? E a gente transforma isso também, não só em palavras, mas em gestos, em atitudes, né? E isso, então, não é esquecido por esses amigos. E uma outra coisa que eu achei também aí, eu quero depois ouvir mais alguém que queira falar também, mas sobre a importância da amizade, né? Que Daniel não estava sozinho, né? E esses três, eles fizeram essa amizade, talvez no caminho, enquanto andava 3 meses, já imaginou? Você andar 3 meses a pé para chegar para um lugar, você indo para um lugar longe da sua casa, longe da sua terra, longe da sua família, e eles se tornaram pessoas próximas. E tem um versículo bíblico também, acho que é em Provérbios, que fala que há amigos mais chegados que irmãos,
né? E às vezes a gente tem pessoas que a gente ama tanto e que a gente quer tão bem e que também nos ama, que a gente é como se fosse, às vezes, mais do que uma pessoa da família, né? Porque o amigo e a amizade, como ela é importante para ela dar também, nos dar força e nos ajudar nos momentos de fraqueza, a gente não está sozinho, a gente tem alguém que está junto conosco, nos animando e nos fortalecendo. Então, mais alguém gostaria de mais falar? É que, assim, eu vejo que, pela situação deles, eles estavam indo para uma terra estranha como escravos. Estavam sendo levados como escravos. Quer dizer, não tinha mais ninguém da família. Os três foram juntos, foram caminhando juntos e acabaram criando aquele vínculo. Qual era o vínculo? O vínculo desse um tentar proteger o outro, para poderem se manter. E aí se criou a amizade e o apego entre eles, pela segurança deles mesmos. E isso é muito importante, né? A gente não está sozinho, a gente buscar verdadeiros amigos. Uma coisa importante também é o seguinte, é que eu imagino que na caminhada, né, como o Paulo estava dizendo, quem sabe tinha até mais amigos, mais pessoas, mas à medida que as coisas foram tornando difíceis, alguns vão deixando, né? E esses 4 se mantiveram firmes, né? Fiéis. Por quê? Porque você tem que ter uma base muito sólida, né? Muito firme. E esses 4 tiveram uma base muito firme, muito sólida. Bom, outra coisa que eu queria dizer ainda, que Daniel, como o Mateus falou logo no início, né? Que eu perguntei quem sabia alguma coisa sobre Daniel, o Daniel ainda teve que enfrentar uma cova de leões, né? Mas também lá naquele lugar cheio de leões famintos, né? Deus também fechou a boca dos leões e não permitiu que mal nenhum acontecesse a ele. E quando nós cumprimos a vontade de Deus, não estamos livres de inimigos, né? Às vezes a gente pensa, porque eu sou cristão, estou fazendo aquilo que é a vontade de Deus, não estamos livres também das dificuldades de inimigos, e nem tampouco de perigos, mas confiamos mesmo assim, apesar dos perigos e apesar das provações. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, eu acho que a gente vê, né, essa ação de Deus, eles não fizeram nada porque falaram, Deus vai me proteger, vai me livrar. Não, eles não tinham garantia. Tanto é que esses 3 amigos falam, se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar do teu poder, ó rei. Mas se ele não quiser, nós não adoraremos as tuas imagens. Tem um versículo que lá em Apocalipse 3:8 diz assim, conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu acho interessante esse versículo, porque fala de uma igreja lá em Apocalipse, que a princípio parecia muito pequena, né? Muito de pouca força, mas ela guardava a palavra de Deus. E aqui está dizendo, olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o que você tem feito, eu sei que você é pequeno, mas eu sei que você tem guardado as minhas palavras, e a porta que eu tenho posto diante de ti é uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Então, até o pessoal sempre fala, né? A porta que Deus abre, o homem não pode fechar. E não há nada, eu acho que nesse texto também, o que eu achei importante, assim, que eu trago para mim, que eu também peguei, é de que não há poder nenhum,
né, por maior que seja, como era o de Nabucodonosor, que Deus não possa derrubar. E ele não só derruba os orgulhosos, aquelas pessoas que confiam em si mesmo, como exalta os humildes. E aqui nessa igreja de Apocalipse, Deus está aqui mostrando e exaltando as pessoas que são humildes, que se colocam nas mãos de Deus e que conhecem e que colocam a palavra de Deus em prática na sua vida. Mais alguém gostaria de falar, de participar? Eu Pastora. Pode falar, Matheus. Pode falar. Não, fala. Então fala, quem vai falar primeiro? Fala, Josi, depois o Matheus fala. Liga o microfone, Josi. Eu vim aqui para a cozinha, para minha tia também ouvir. Então, a gente estava ouvindo e comentando que uma coisa que sempre chama atenção em todo estudo que a senhora passa é a coragem que eles têm, né, de falar com o rei, de bater meio que de frente com eles, e a fé, né, é uma fé muito grande. E hoje parece que a gente não tem essa fé. A gente vem uma dificuldade na nossa vida, a gente já duvida. A gente já começa a duvidar de tudo. Ai, Deus não me ama, de mim. E eles, veio a tudo aquilo, eles tinham uma fé que é incrível, que é lindo, é muito lindo. Era isso que a gente estava comentando aqui. Muito bem, Josi. É por isso que é muito importante essa sua fala, que eu até coloquei, né, que às vezes nas primeiras dificuldades a gente já desanima, a gente já acha que já perdeu tudo, não tem mais jeito, né? Então, a gente viu aí nos textos vários momentos de perigo, mas a permanência e a fidelidade desses 4 homens, né? Na sua fé, na sua força e na sua esperança. Vai, Matheus, agora você. Eu ia falar da coragem. Hã? Eu ia falar da coragem também. A gente está em sintonia, eu e a Josi. Mas Então, fale. eu ia falar também de um versículo que vem muito à minha cabeça, porque eu achava que era meu versículo de confirmação, não é, que é Josué 9, que na verdade é o versículo de confirmação da Karina, que não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Então, isso em Almeida, né? Mas eu acho muito forte esse versículo. É difícil de seguir, né? Ser forte, corajoso em qualquer caminho que andar. Porque esse caminho, enfim, no caso dessas 3 pessoas da história, foi uma fornalha, né? E mesmo assim, foram fortes, corajosos. E eu penso também, no caso de Daniel, depois, né? Como que se dorme, né? Será que dá para dormir, né? Sendo que você está numa cova, se passar a noite com leões, dá para dormir numa situação dessa? Eu imagino que não, assim, mas mesmo sem dormir, mesmo acordado, mesmo varando à noite, ter a coragem de se manter firme, né, de não arregar, é algo que eu acho muito, muito, muito bonito, muito bonito. Tem uma frase de Lutero que eu lembrei dela porque ela está colada aqui na minha parede. Tá sobrando, eu decidi colar para decorar aqui, vou ler. A fé é mais firme e maravilhosa quando nos sobrevêm os sofrimentos. É mais difícil Matheus, de se mais manter. alto. A fé... peraí, eu tenho que ler. A fé é mais firme e maravilhosa quando nos sobrevêm sofrimentos. É mais difícil de se manter na fé, mas quando se mantém é ela que nos sustenta para qualquer coisa. E ela se torna algo ainda maior quando a gente ainda mais dela. Eu acho super, super bonito. Eu acho que são coisas super difíceis, né? Muito fácil falar, muito difícil fazer. Mas são desafios, né? E são exemplos que a gente tem a partir da Bíblia também, que eu acho que nos inspiram, né? Muito bem, Matheus, muito bom mesmo. Eu gostaria, assim, pensando, né? Às vezes a gente tem vergonha também de falar da nossa fé,
né? Às vezes com os amigos, eu estou falando assim, como jovens, né? Às vezes as pessoas têm até vergonha de dizer que é cristão, né? Aí, ou não precisa nem dizer aquilo que a Josi falou assim, veio um problema, uma dificuldade, a gente já acha que Deus não ama, parece que é uma criança birrenta, né? Que toda hora tem que estar falando, mas às vezes é por coisas tão banais, né? Tão pequenas, a gente nega a nossa fé, né? É perto dos amigos, a gente tem vergonha de testemunhar, né? O nosso Deus, a nossa fé. Diante de uma coisa errada que o outro está fazendo, eu às vezes me acomodo, eu fico conivente, ou então eu assumo uma atitude passiva, ou de omissão, também estou pecando, né? O pecado da omissão. Então, às vezes, essa coragem, né, que vocês estão falando e que também a gente percebe nessas pessoas que está no nosso texto, a coragem de assumir, né? A coragem de assumir a sua fé, a sua crença, né? Nesse Deus todo-poderoso, né? Que é capaz de fazer algo tremendo na nossa vida, mas ele não nos deixa livre das provas, livre das dificuldades, né? Mas ele permite que a gente passe por lutas, dificuldades, só que aí a gente cresce também, a gente amadurece, a gente torna a pessoa mais forte, porque as tempestades, os ventos, nos possibilita também aprofundar nossas raízes, né? A nossa fé, porque quanto mais a tempestade vem, bate na árvore, né? Na nossa vida, mais ela precisa aprofundar a sua raiz para se manter firme. Assim é Deus também. E Deus, né, ele veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. E Deus não poupou, né, o seu próprio filho de morrer na cruz para poder, com a sua morte, nos dar a salvação. Todos que olhavam para Jesus na cruz pensavam que a morte tinha derrotado, que a cruz era sinal de derrota, de vergonha, né, de dor e que tudo tinha acabado. Mas a cruz, para nós, é a nossa redenção. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos que nós somos redimidos, perdoados e salvos através dessa cruz que simbolizava na época a vergonha e a dor. E a morte de Jesus não foi em vão, né? E ainda hoje nós somos convidados e chamados para seguir a Cristo. E seguir a Jesus também envolve negar a nós mesmos, tomar a sua cruz, né? Sacrificar as nossas vontades, para que no final possamos receber a coroa de glória que está reservada para aqueles que forem fiéis até a morte. E para que Deus possa nos dar, né, essa esperança e a persistência junto com a força necessária para nós não cairmos na tentação, mas sempre ter essa fé, como o Mateus já falou ali, que o Lutero também expressa, né, essa fé que motiva, que firma, que olha para o além, né? Não olha só para as coisas no momento, mas que olha para transcende esse momento, né? Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer e firmar nossa fé, nossas raízes na palavra dele, que sempre de novo renova as nossas forças. Alguém mais gostaria de falar? Tem quantos minutos ainda? Alguém gostaria de compartilhar algo? Oi, Eu gostaria. Pois não, pode ser. Além de tudo que já foi colocado aí, muito importante, eu só queria citar 2 itens. Um, com relação aos jovens, a firmeza deles, porque sem saber se seriam salvos, eles ficaram firmes. E como você falou mesmo, né? Salvos ou não,
Eles não iriam voltar atrás. Deus era Deus para eles, né? Eu achei muito bacana isso. E assim, a gente vive isso a todo momento, né, na nossa vida. Como o Mateus colocou, se está tudo fácil, se está tudo bem, é tão fácil você crer em Deus, você levantar essa bandeira. Mas quando as coisas ficam difíceis, é um pouco mais complicado, né? E a gente percebe que esses jovens, eles não titubearam, ficaram firmes o tempo inteiro, sem saber qual seria a consequência de tudo, né? E outra coisa, com relação ao rei Nabucodonosor, somente Deus mesmo para fazer isso com a gente, né? Ele joga a gente no chão muitas vezes, como ele fez com o rei, para quebrar o nosso orgulho, né? As nossas misérias. Mas somente esse Deus, ele é capaz de reerguer, ele não joga simplesmente no chão por julgar. Depois, no final, você falou, né? Que ao final de 7 anos, né? Vivendo como um animal e tudo, ele resgatou tudo. Uma pessoa difícil, né? Com muitas limitações, mas no final ele resgatou tudo com a graça de Deus, não é? Então, que isso também fique para a gente. Deus é capaz de tirar de uma situação muito difícil algo grandioso. Muito obrigada pela sua participação. Andréia, né? Como é que é? Andréia. Andréia. Muito obrigada, Andréia, pela sua participação. Querendo participar conosco toda semana, estamos... Aí é só mandar o telefone que a gente inclui, tá bom? Mas muito boa a tua colocação. Realmente, esse texto nos faz pensar, né, de que não é para a gente aprender a não desistir nas pequenas coisas, né? Mas olhar além, né? Olhar além e ver que lá na frente que nós temos um Deus, né? Um Deus que nos sustenta, um Deus que nos coloca em pé, um Deus que derruba, mas levanta, né? Humilha aqueles que são orgulhosos, mas exalta aqueles que são humildes. Tem uma frase que eu não sei de quem, agora eu não lembro de quem é, mas fala que não diga como é que é? Não diga a Deus que você tem um grande problema, né? Mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Então, seja qual for as circunstâncias que a gente esteja vivendo, lembrar sempre disso, que o problema não é maior que o nosso Deus. Seja qual for a situação, o ambiente hostil que estejamos vivendo, seja qual for ele, Deus é maior do que as circunstâncias. Deus é maior que tudo. E ele pode nos dar a força necessária para a vitória, pode nos fazer mais fortes, pessoas que às vezes se sentem fracas, Deus transforma, fazem fortes, e eu já vi tantas pessoas mudarem e se transformarem a partir de uma situação difícil também na vida, né? Se tornaram pessoas totalmente fortes, cresceram, né? Também a partir de uma experiência às vezes difícil. E aí, mesmo no deserto, podemos experimentar também um oásis, né? É aquele deserto, mas que você encontra água fresca, mata a sua sede, encontra algo para saborear, para comer. Então, eu acho que é isso que Deus faz diariamente em nossas vidas. E a gente experimenta quando a gente tem fé, quando a gente acredita, né? Quando a gente acredita em Deus. Mais alguém? Muito boa a participação de todos, eu estou gostando muito. Tem mais alguém que gostaria de falar? Então, vamos sair todos agora para tirar uma foto, né? A gente está chegando no final. Hoje, de uma forma especial, tem alguém fazendo aniversário. Ela entrou um pouco atrasada, está escondendo o rosto, né? Mas ela não falta no grupo do estudo bíblico, viu? Mesmo no aniversário, ela está aí, entrou atrasada, mas veio. É a Silvia Carla, né? Então, olha só, né? Que Deus abençoe muito a Silvia. Hã?
Que Deus abençoe muito a Silvia, dê a ela muitos anos de vida, com muita saúde, muita alegria. Né? Hoje eu falei com ela, eu falei que uma das coisas que eu mais gosto nela é o sorriso, né? Porque eu acho aquele sorriso um sorriso que realmente ilumina, né? Ilumina o rosto. E a gente já tem alguma caminhada já de mais de 20 anos, né, Silvia? Não vou contar muito não, né? Não. Que aí vai saber a idade, é um problema, né? Então não, a gente vem junto desde a faculdade, né? Então é uma boa caminhada. E eu fico muito feliz que ela esteja no nosso grupo. Então vamos tirar uma foto, um sorriso bonito. Já tirou? Eu tirei e já mandei. Ih, o Carlos já tirou e já mandou. Já tirou. É rápido. Então, eu vou pedir para o Mateus orar e, nesse momento, encerrar o nosso período de estudo bíblico e também agradecer pela vida da Silvia. Né? Tem mais alguém que está fazendo aniversário hoje, gente? Porque, às vezes, eu estou falando nela, mas, às vezes, tem outras pessoas. Aí, quando tiver no dia, vocês avisam, né? Porque eu não sei. Então, vamos lá, Mateus, ore e vamos fechar nossos olhos. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por mais uma vez, uma quinta-feira à noite, que a gente pode se reunir, cada um na sua casa, na sua cidade, de tantos lugares do Brasil. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que a internet nos dá, que o Senhor nos deu, de nos reunirmos hoje para estudar a Tua Palavra, Senhor. Eu te agradeço por a gente ter essa oportunidade. Eu te peço que a gente possa ser inspirado por Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, nas suas atitudes, na sua coragem, na sua força, e que a gente coloque isso em prática no nosso dia a dia, e que a gente possa ser reconhecido também por nossa força, Senhor. Senhor, eu te peço de forma especial pela vida da Silvia Carla, te agradeço pela vida dela, e te peço que esse seja um ano extremamente abençoado na vida dela, cheio de alegria, felicidade, tudo de bom. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, gente, eu fiquei muito contente de poder estar novamente com vocês, né, hoje. E é sempre uma alegria muito grande toda quinta-feira estar com vocês, né? A gente já fica esperando o dia, a hora para se encontrar, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo carinho, obrigada pela participação. Um grande beijo para vocês, um abração e até semana que vem, se Deus permitir. Boa noite. Boa noite.